Precisamos de redes e para delas falar repesquemos um extraordinário texto de Padre António Vieira, datado de 1655. Diz ele que Cristo fez dos apóstolos pescadores de homens. Os apóstolos diziam que as redes eram suas não porque as compraram, senão que eram suas porque as faziam. Não eram suas porque lhes custaram o seu dinheiro, senão porque lhes custavam o seu trabalho. Desta maneira eram as redes suas, e porque desta maneira eram suas, por isso eram redes de pescadores que haviam de pescar homens. Com redes alheias ou feitas por mãos alheias podem-se pescar peixes. Homens não se podem pescar. A razão disto é porque nesta pesca de entendimentos só quem sabe fazer a rede sabe fazer o lanço. Como se faz uma rede, do fio e do nó se compõe a malha. Quem não enfia nem ata, como há de fazer a rede? E quem não sabe enfiar nem sabe atar, como há de pescar homens? Hoje iremos aqui falar de redes de museus, as quais, parafraseando o Padre António Vieira, são redes de entendimentos que existem porque se fizeram e porque custaram trabalho. Redes de museus feitas para pescar homens. Redes de museus que servem a comunidade em que se inserem e todos os que as visitam. Nesta mesa redonda, iremos trazer à colação apenas 3 exemplos de redes, sendo que outras redes existem já pelo país e que conhecerão. O primeiro exemplo de que vamos falar, a Rede Portuguesa de Museus, foi criada em 2000 e hoje integra a Direção-Geral do Património Cultural, Ministério da Cultura e agrega museus de diferentes tutelas. Sobre esta rede nos irá falar a doutora Rita Jerónimo, subdiretora-geral do Património Cultural para a área dos museus, palácios e monumentos. O segundo exemplo é o da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, que viu a luz do dia em 2012 e que é coordenada pelo município de Vila Nova de Famalicão. Sobre esta rede nos falará a Mariana Jacob, museóloga e membro da equipa coordenadora desta rede municipal. O terceiro e último exemplo é o da Rede de Museus do Médio Tejo, constituída em 2018 no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e sobre esta nos irá falar a Margarida Moleiro, diretora do Museu Municipal Carlos Reis e membro desta rede intermunicipal. A minha primeira pergunta vai ser para a doutora Rita Jerónimo, pedindo-lhe que nos fale de que modo a DGPC entende atualmente o papel da Rede Portuguesa de Museus. Muito boa tarde. Começo por agradecer às minhas companheiras de mesa terem acedido ao nosso convite para estarem aqui hoje presentes, à doutora Isabel pela sua moderação e à Margarida e à Mariana por nos virem trazer as suas experiências enquanto rede de museus. Realmente, em 2020, a Rede Portuguesa de Museus fez 20 anos e é preciso lembrar que a criação de uma rede de museus que estruturou o setor museológico em Portugal e corresponde simultaneamente a um sistema de credenciação constitui, à data da sua criação, uma singularidade de política pública na área da cultura. Portanto, apesar das alterações orgânicas que foi sofrendo ao longo destes 20 anos, a RPM mantém a essência para a qual foi criada, que, tal como plasmado na Lei Quadro dos Museus Portugueses, constitui um sistema organizado, baseado na adesão voluntária, configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação e a cooperação entre museus. Atualmente, a RPM integra 156 museus de diferentes escalas e tutelas. Portanto, o papel desta rede nacional é antes de mais, a salvaguarda dos bens culturais, colaborar com todos os museus nessa sua principal missão. Mas também, e de forma muito acentuada, a difusão do conhecimento por via do estudo das coleções, a promoção dos valores da inclusão, da democratização cultural, da coesão territorial, entre outros papéis que concorrem para o desenvolvimento sustentável, digamos assim, do setor museológico e patrimonial em Portugal. Ainda que devido à situação pandémica que vivemos não tenha sido possível levar a cabo o programa que tínhamos preparado para a comemoração dos 20 anos da Rede Portuguesa de Museus e que se assumia como uma profunda reflexão e relançamento da rede enquanto plataforma de discussão e debate, promotora de dinâmicas do trabalho de terreno e de programas de apoio técnico, o plano de ação que traçámos para 2021 reflete o compromisso sério que esta direção da Direção-Geral do Património Cultural
assumiu no reforço do papel da RPM. Pois apresenta este programa que traçámos para 2021, medidas que visam precisamente o reposicionamento da rede de museus, não apenas na qualificação dos museus integrados, mas também no reforço da divulgação e na partilha de informação e fortalecimento do trabalho em rede, que é, no fundo, o que se pretende com esta iniciativa. Desde logo, o programa de apoio aos museus da Rede Portuguesa de Museus, o ProMuseus, um programa de apoio financeiro que tem como objetivo incentivar a qualificação dos museus portugueses e contribuir para a preservação do património cultural e melhorar a prestação de serviço público, que foi ontem mesmo, curiosamente, nem de propósito, foi ontem publicado o aviso de abertura deste programa no valor de 1 milhão de euros, e a edição deste ano dedica-se ao financiamento de projetos de museus da rede que contribuam para apoiar a sustentabilidade do seu funcionamento e a captação de públicos em contexto pós-Covid. Portanto, integra o programa Garantir Cultura, do Ministério da Cultura, e tem como áreas preferenciais a apoiar as parcerias, a transformação digital, o estudo, a investigação e exposições, a divulgação e a mediação e educação. Portanto, esta é uma área de atuação da rede. Outra, a credenciação, que está prevista este ano, a integração de novos museus. A formação, em que também está preparado um plano de formação para 2021 com sessões digitais e presenciais, estas últimas condicionadas à evolução do contexto da pandemia, naturalmente, e as próprias temáticas das ações da formação da rede também refletem a altura em que vivemos, e muitas delas são dedicadas à transição digital e a estas novas formas que os museus têm de se relacionar com os seus públicos. Na área da comunicação, a DGPC, em conjunto com os museus, palácios e monumentos, na sua dependência, também está a trabalhar no sentido de promover uma comunicação mais acessível, inclusiva, dos seus conteúdos e iniciativas. Portanto, a par deste trabalho de cooperação institucional, técnica e financeira com os museus da RPM, a DGPC, através da rede, está empenhada em promover o papel facilitador e de apoio na cooperação entre as instituições museológicas do país, onde se inscrevem redes territoriais e temáticas de museus, de que iremos falar aqui nesta sessão. Quero ainda destacar que está previsto para este ano também a realização do Encontro Nacional da Rede Portuguesa de Museus, subordinado ao tema de trabalhar em rede. Portanto, tendo em vista promover esta reflexão sobre o futuro da rede de museus, fazendo uso de mecanismos de governação participativa e relançando o debate em torno do papel da rede e a sua área de intervenção. Para terminar, falo só na questão da plataforma RPM, que também é um projeto que estamos a trabalhar e que será implementado em 22, que também vai constituir uma importante ferramenta da partilha de informação, de reporte, recepção de contributos, divulgação de iniciativas, portanto, fundamental para este trabalho em rede. Portanto, temos muitas novidades e muitas coisas a acontecer na rede de museus e estamos empenhados em que, de facto, a rede assuma o seu lugar no panorama museológico. Muito bem, obrigada. E agora passamos de uma rede nacional para um belo exemplo de uma rede municipal. Passo a palavra à Mariana Jacob, pedindo-lhes que nos dê a conhecer, de modo sucinto, o nosso tempo é limitado, o que é a rede de museus de Vila Nova de Famalicão. Muito obrigada. Cumprimento a mesa e todos os presentes que nos acompanham em modo online. É um imenso privilégio representar a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão e reitero o agradecimento do nosso município pelo convite, louvando a excelente organização desta iniciativa. Começo por revelar quem somos. A nossa rede é composta por 10 museus e 2 coleções visitáveis localizados no concelho de Vila Nova de Famalicão, com diferentes tutelas, municipal, fundações, associações, paróquias. Deste universo, 3 integram a Rede Portuguesa de Museus. 2 estão em fase de preparação das suas candidaturas e as restantes seguem os exemplos das boas práticas dos museus credenciados, trabalhando diariamente para reunir condições para no futuro virem também a ser certificados. Acredito que muitos daqueles que nos estão a ouvir conhecerão alguns destes museus e que os possam guardar como lugares de aprendizagem ativa, de cidadania, de entretenimento, de memória. E pergunto,
Quem tem na recordação da sua infância a visita obrigatória ao Museu e Centro de Estudos da Casa de Camilo, a casa-museu mais antiga de Portugal? Quem já ouviu as máquinas em funcionamento do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave e o seu barulho ensurdecedor? Quem se emocionou com as histórias contadas por quem viveu e sentiu na primeira pessoa a guerra colonial? Quem descobriu no Museu Bernardino Machado as diferentes facetas reveladas nos 2 mandatos e vida deste Presidente da República Portuguesa? E quem já teve a oportunidade de conhecer o Centro Português do Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda? E quem é apaixonado por comboios? Certamente conhecerão o núcleo enlousado do Museu Nacional Ferroviário. Já experienciaram a nossa rota Famalicão Turismo Industrial? Então, certamente tiveram a oportunidade de ficar a conhecer o nosso Museu do Automóvel. Estes são 7 dos nossos membros, mas os restantes também têm factos curiosos. Na Casa Museu Soldado Malvar encontramos correspondência da colecionadora e antiquária com José Régio. Na Fundação Castro Alves destaca-se o edifício do museu e o seu projeto museológico da autoria do arquiteto Fernando Lenhas. No Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa, encontramos a lápide de Francisco Inácio Tinoco de Sousa, um brasileiro de torna viagem. E no Museu da Confraria de Nossa Senhora do Carmo de Lomanho, poderão maravilhar-se com as ofertas em prata dos irmãos brasileiros. E, finalmente, na nossa coleção visitável, o Museu Cívico e Religioso de Mouquim, sente-se as vivências da comunidade. Agora que conhecem ou recordaram quem somos, irei abordar brevemente como nos unimos em rede. Esta vontade dos museus se ligarem em rede remonta ao ano de 2009, quando, num plenário com todos os responsáveis dos museus existentes ou em fase ainda de criação, se deliberou avançar com a criação da Rede Museológica Municipal. Foi então, para o efeito, nomeado um grupo de trabalho responsável por elaborar um plano de ação e organizar um programa conjunto para comemorar o Dia Internacional dos Museus desse ano. Destaca-se, na ação desse grupo de trabalho, a implementação de um inquérito para diagnosticar o estado de cada unidade museológica. Os resultados deste inquérito permitiram, entre outras questões, concluir, e passo a citar: aquilo que se chama rede museológica é uma realidade cultural e patrimonial diversificada, o que lhe confere enorme riqueza e inexploradas potencialidades. Porém, desigual e desequilibrada, o que a fragiliza e exige esforços de requalificação e melhoria. Em 2011, foi organizado o seminário Rede Museus, Território, Identidade e Património, com o apoio da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Teve o objetivo de trazer ao nosso território contributos de especialistas relacionados com as temáticas dos nossos museus, também com as funções museológicas e ainda com metodologias de trabalho em rede de âmbito nacional ou local. Este seminário foi crucial para pensarmos a nossa rede de museus e inspirou no ano seguinte a sua criação com a assinatura de uma declaração de princípios. Estamos quase a fazer 10 anos de existência deste trabalho em rede e o nosso sonho, a nossa visão é ser o alicerce para a atuação dos museus, promovendo ligações e partilhas e potenciando sinergias entre museu, pessoa e território. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Agora vou passar a palavra à Margarida Moleiro. Vamos ouvir falar da rede de museus do Médio Tejo. É uma jovem rede, mas já com muito trabalho, de que a Margarida nos vai falar.
Obrigada. Boa tarde, cumprimento os presentes e a audiência e agradeço em nome da Rede dos Museus do Médio Tejo o convite e a oportunidade, louvando esta iniciativa. Em setembro de 2017, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovou a constituição de um grupo de trabalho a ser constituído pelos responsáveis dos museus ou núcleos museológicos desta região, com os objetivos de estabelecer uma articulação eficaz entre todos os intervenientes dos museus, de fomentar as estratégias para a dinamização integrada dos museus e de viabilizar a credenciação gradual de alguns destes espaços. Para dar início a estes trabalhos, a CIM considerou essencial estabelecer uma parceria com uma instituição de ensino superior sediada neste território, o IPT, o Instituto Politécnico de Tomar. E assim, a Rede de Museus do Médio Tejo foi criada em junho de 2018 por protocolo estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto Politécnico de Tomar. E neste protocolo foram então estabelecidos os parceiros e também os objetivos da rede. Ora, esta rede abrange os 3.344 km² que constituem a área do Médio Tejo, inclui 13 municípios, portanto, cujos territórios apresentam uma dimensão variável entre os cerca de 13 km² do entroncamento e os 700 km² de Abrantes. Uma área, portanto, onde habitam cerca de 247 mil pessoas. Bem, integram a rede de museus do Médio Tejo, por isso, núcleos museológicos dos municípios de Abrantes, de Alcanena, Constância, Mação, Entroncamento, Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. E como pudemos constatar no diagnóstico que realizámos logo no primeiro ano de vida da nossa rede, existiam então 67 museus, núcleos museológicos e sítios patrimoniais e coleções visitáveis. Alguns destes encontravam-se desativados, eram cerca de 10. E deste total, apenas 6 pertenciam à rede portuguesa de museus. O Museu da Aguarela Rocameiro, o Museu Nacional Ferroviário, o Museu de Arte Pré-Histórica do Sagrado no Val do Tejo, o Museu Municipal de Orém, o Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima e ainda o Museu Municipal Carlos Reis. Os museus patentes nesta rede revelam, por isso, grande diversidade nas motivações, nas causas de origem, na missão, uma diversa tipologias de coleções temáticas, bem como estratégias e formas de comunicação muito diferentes e mesmo tutelas diferentes. Há museus tutelados por municípios, por privados, por fundações, por associações ou cooperativas, museus das juntas de freguesias e até um museu que é tutelado por município, mas a dona da coleção é uma senhora, portanto é um público ou privado. A rede é composta, portanto, por museus muito diferentes de arqueologia, de arte, casas-museus, ecomuseus, museus de ciência, etnográficos, militar, religioso, museu de técnicas e materiais. Uma grande diversidade de gente e de museus. Margarida, eu acho que ficaram todos com uma vontade enorme de ir desde Famalicão até ao Médio Tejo, passando por todos os museus que pertencem à Rede Portuguesa de Museus. Mas vamos continuar com as perguntas, de novo à doutora Rita Jerónimo, e esta pergunta tem a ver com o recente relatório elaborado pelo Grupo de Projeto Museus no Futuro. No referido relatório, propõe-se a refundação da rede, sendo esta refundação, e cito, baseada em 5 linhas de ação: conhecer, avaliar, estruturar, unir e programar. Concorda com o que se afirma no relatório? Vão concretizar o que lá se propõe? Bem, foi para mim uma honra integrar esse grupo de projeto que deu origem a esse relatório e ter participado nas reflexões que conduziram à elaboração do documento. Foram, de facto, muito interessantes e foi uma aprendizagem que guardarei sempre com muito carinho. Note-se que o relatório que recomenda é uma rede portuguesa de museus forte e atuante, o enraizamento e a cooperação territorial, o fortalecimento do trabalho em rede e o estabelecimento de parcerias
sinergias de conhecimento e inovação. Portanto, como não concordar, não é? É tudo o que pretendemos. Portanto, obviamente que me revejo e trabalharei para atingir estes resultados. Como já foi anunciado pela Sra. Secretária de Estado Adjunta do Património Cultural, está em curso um trabalho de avaliação das recomendações propostas, enquadradas na missão e atribuições da DGPC, e que resultará num plano estratégico para os museus e que será tornado público em breve. No âmbito deste plano estratégico, estou certa de que a rede de museus terá um papel muito relevante. No entanto, ressalvo que algumas das medidas que estão plasmadas neste relatório do Grupo de Projeto, nomeadamente na área das redes e parcerias, estão já a ser implementadas neste momento, nomeadamente a criação do portal da Rede de Museus, que falei há pouco, o retomar da realização dos encontros anuais, que este ano irá acontecer, ainda não sabemos em que formato, mas que é para continuar, e destaca ainda o lançamento do programa Ciência no Património Cultural, que o aviso será publicado em breve, esperamos, e que vai totalmente de encontro a uma das recomendações do Grupo de Projeto, que é precisamente estabelecer um acordo de cooperação com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, visando estimular a promoção de atividades de investigação e desenvolvimento nos museus, palácios e monumentos, nas direções-gerais e nos serviços da Direção-Geral. Portanto, estamos no bom caminho e iremos certamente ter sempre como referência este relatório que tão importante tem sido para nós. Muito bem. Para nós também é muito bom ouvir estas boas novas. Eu agora passo de novo a palavra à Mariana. Ficamos a conhecer os museus da rede de museus de Vila Nova de Famalicão. Agora, Mariana, a pergunta é: quais são os eixos de atuação da vossa rede? Quer-nos dar a conhecer? Muito obrigada. E vou destacar aqui alguns dos eixos principais da atuação da nossa rede de museus, que decorre da nossa missão. E começo por aqui apontar o eixo capacitar. Nós acreditamos que os museus são feitos por pessoas e para pessoas, e por esta razão orgulhamos-nos muito de uma parceria que estabelecemos com o Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão e que possibilitou entre 2018 e 2020 oportunidades de validação e reconhecimento de competências profissionais e de formação. Este processo totalizou a certificação de 18 de profissionais dos nossos museus em 2 edições deste processo, num total de 200 horas de formação em museologia e línguas estrangeiras, francês e inglês. Um outro eixo que aqui podemos destacar é a questão da união, unir. Acreditamos, como diz a música de Amor Eletro, que juntos somos mais fortes. Desde 2016 realizam-se os encontros anuais da rede de museus, com um importante enfoque na criação de dinâmicas que fomentem o trabalhar em rede e fortaleçam o sentido de pertença dos nossos membros. Um dos nossos exemplos mais relevantes foi o projeto Ser Museu, orientado pela professora doutora Alice Semedo, que resultou na criação de uma metodologia de trabalho que se desenvolveu entre novembro de 2018 e novembro de 2019, um ano de trabalho, e permitiu, durante esse período, refletir sobre o papel que cada museu desempenha, a sua missão e os desafios que enfrenta no território onde está inserido. O resultado deste processo foi publicado no livro Definir a Missão, da Necessidade ao Desafio, o primeiro número da coleção monográfica da Rede de Museus Ser e Fazer Museu no século XXI. Um livro bilingue com linguagem clara, um processo adaptado pela Acesso Cultura e que, embora eu tenha aqui em papel, está disponível gratuitamente online. Finalmente, destaco aqui o eixo programar. Acreditamos também que não são os objetos, não são só os objetos, mas sim as atividades de mediação de um museu que definem a sua relevância para a sociedade. Dou o exemplo, neste contexto, da exposição itinerante com catálogo Ligados em Rede, Museus de Vila Nova de Famalicão. O seu autor foi a Fundação Coutinho de Miranda e envolveu todos os outros museus desta rede para a criação de um produto em rede uniformizado com informação acessível, atrativa e cativante, divulgando os museus a nível local, mas também a nível nacional, tendo em conta que a exposição é constituída por imagens originais pensadas especificamente para este projeto pela mão de ilustradores nacionais, em que destaco alguns dos que fizeram parte do projeto, como o André Carrilho, a Bárbara R., Cátia Vidinhas, Mariana a Miserável, Tiago Manuel.
Estes são alguns dos nossos eixos, algumas das atividades que trouxemos aqui para vos dar a conhecer, mas se tiverem interesse em saber mais, convidamos a acompanhar o Facebook da nossa rede de museus e o site do município de Vila Nova de Famalicão, onde vamos documentando todos os nossos processos de trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. É verdade, eu sou uma fã do Facebook, vou lá muitas vezes. E agora vou passar a palavra à Margarida com a mesma pergunta. Portanto, ficamos a conhecer os museus da rede de museus do Médio Tejo e quais são os vossos eixos de atuação? Obrigada, Isabel. A rede de museus do Médio Tejo, na persecução dos seus objetivos de coesão territorial, a partir dos elementos patrimoniais e culturais, e tendo como fito de ser uma verdadeira rede museal de cooperação e de solidariedade entre profissionais e instituições, tem trabalhado em 3 eixos. O primeiro eixo, conhecer as instituições, a forma de trabalhar de cada uma, conhecer os profissionais e conhecer as coleções, conhecer as necessidades e forças de cada unidade museológica e como é que podem contribuir para fazer esta rede, para tecer rede. Neste eixo inserem-se os trabalhos que temos feito de produção de instrumentos para a observação das práticas e de análise e avaliação destes, e também a formação e a capacitação das equipas. No eixo 2, o nosso eixo 2, que poderia ser o prioritário, é refletir. Reflexão sobre as práticas internas e sobre as práticas e teorias da museologia na atualidade. Neste eixo inserem-se os trabalhos ao nível do debate entre os próprios membros da rede, com a realização regular das reuniões dos grupos de trabalho, a criação de fóruns de discussão com a comunidade de profissionais da museologia e outros, como é o caso do encontro anual da Rede de Museus do Médio Tejo, e a criação e a implementação do trabalho de subgrupos dentro da própria rede, grupos setoriais divididos pelas áreas inventário e investigação, conservação e segurança, exposição e interpretação, educação e comunicação, precisamente para aprofundar o debate sobre cada área, para melhorar o conhecimento e o planeamento de ações no campo das funções museológicas. E o terceiro eixo, agir. Com o planeamento de ações conjuntas ou setoriais para colmatar necessidades que já foram identificadas pelos subgrupos ou precisamente para planear a realização de ações desejadas. Implementar atividades em rede nas diversas áreas museológicas. Portanto, neste momento estamos a preparar o plano de atividades 21-23, que inclui, por exemplo, uma exposição conjunta, inclui o reforço dos trabalhos ao nível da comunicação e inclui várias ações no campo museológico da educação, da conservação e segurança, do inventário e da investigação. Obrigada, Margarida. Eu acho que quem nos está a ouvir ficou a conhecer melhor esta rede municipal, por um lado, e esta rede intermunicipal. Volto à doutora Rita Jerónimo para lhe perguntar de que modo a DGPC vê o nascimento e a consolidação destas redes no território e tem trabalhado com elas, de que modo a DGPC as poderá apoiar. De facto, tendencialmente, estas redes de museus são estruturas informais, de natureza territorial ou temática, criadas a partir das direções regionais, das comunidades intermunicipais ou dos municípios, e tenho o prazer de partilhar aqui a mesa com as doutora Margarida Moleiro e Mariana Jacob, que representam, respectivamente, uma rede de iniciativa intermunicipal e uma rede de iniciativa municipal, e saúdo-as mais uma vez e congratulo-me pela sua participação e a sua apresentação foi muito interessante. E testemunham realmente o trabalho meritório que têm feito no território e a importância que assumem nos territórios que fazem parte. Estas estruturas de trabalho assentes na cooperação e na solidariedade ganharam muita expressão nas últimas décadas, assim como outras redes de trabalho na esfera cultural, seja teatros, bibliotecas, arquivos, centros de arte, e de facto a DGPC considera que estas estruturas desempenham um papel fundamental na qualificação dos museus, na questão que já falámos da partilha de boas práticas, independentemente da sua dimensão, tipologia, tutela,
valorizam o cumprimento das políticas museológicas e, portanto, só temos todos a ganhar com estas estruturas. Também na área da formação, uma área fundamental e que também aqui foi falada, os tempos que vivemos de escassez de recursos humanos e de profissionais com experiência e habilitação, acaba por ser muito importante esta transmissão da informação e dos conhecimentos e é a verdadeira base, digamos assim, de uma formação de rede, quer à distância, quer em contextos de trabalho, envolvendo os museus, com coleções e áreas de trabalho afins. Portanto, eu acho que as potencialidades e os benefícios de trabalhar em rede são evidentes e a DGPC tem essa consciência na questão da otimização dos recursos e de sinergias, valorização do percurso de cada museu, mas também a sua especificidade, a mitigação na mitigação das assimetrias culturais, a construção de uma maior coesão territorial e naturalmente, o aumento da oferta cultural, não é, em cada região, através desta valorização da diversidade e da especificidade de cada instituição. Acho que só temos todos a ganhar. Acho que sim, e esperemos que nasçam depois disto novas redes pelo país, porque precisamos delas e trabalhar em rede é sempre bom para pescar homens, como dizia o Padre António Vieira. Mariana, depois de termos falado dos museus que compõem a rede de Vila Nova, do município de Vila Nova de Famalicão, depois de termos conhecido os eixos que são a área de atuação, quais as dificuldades sentidas? Não podemos também dizer que é tudo bom, porque nunca é, em sítio nenhum, nem em caso nenhum, e ainda bem, às vezes, que também são sentidas dificuldades, desde que as superemos, é claro. Portanto, quais são as dificuldades? O que é que a rede tem sentido, sente? Enfim, diga-nos de sua justiça. Portanto, o nosso plano de ação para o próximo biênio será marcado por um desafio que é celebrar no território os nossos museus, para os promovermos, para fazermos um enfoque em cada uma das nossas unidades museológicas e num contexto onde se assinalam os 10 anos da assinatura da nossa Declaração de Princípios da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. Durante este período temos como desafio criar uma programação que terá como base palavras-chave da nossa visão, que são território no plural, territórios, museus, pessoas. Temos como objetivo programar de forma participada, é um grande desafio, colaborativa e construtiva, uma diversidade de ações que possam transformar esta pandemia numa oportunidade, dando enfoque aos nossos museus e promovendo, que é também um imenso desafio, promovendo a participação cultural, entendida como forma de alcançar um maior envolvimento de pessoas, grupos e comunidades. Com esta programação, queremos muito contribuir para a reflexão sobre o papel das instituições culturais como condutoras e facilitadoras da concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Desejamos para isto incentivar um envolvimento mais ativo por parte dos nossos museus e contribuir para a promoção da adoção de valores, comportamentos, atitudes que a nível local procurem responder a problemas globais. Construir um mundo mais sustentável é uma responsabilidade partilhada e que queremos em Vila Nova de Famalicão assumir como um desafio em rede. Isto são os nossos desejos para o próximo biênio. Para isto nós acreditamos, sem dúvida, que os próximos anos serão muito importantes para continuarmos a consolidar este trabalho em rede. Perspectivamos que para isto é necessário, e são aqui as nossas dificuldades que procuramos ultrapassar, é necessário cada vez mais ganhar escala e massa crítica, sem dúvida. Temos que identificar e partilhar competências, criando grupos de trabalho com temas específicos e adequados às necessidades reais que os nossos museus sentem. Temos que potenciar entre os nossos membros ligações mais livres, mais espontâneas e para isso é necessário uma configuração assente em estruturas mais policentradas e menos hierarquizadas. Muito importante será avaliarmos e monitorizarmos o funcionamento em rede e assumirmos que uma rede é uma estrutura em permanente construção e sempre que necessário ela deverá ser alterada, retificada
quando a avaliação e a monitorização assim o indicar. Finalmente, apontamos que para funcionarmos em pleno, a nossa rede deve ser, ou na nossa rede deve ser desenvolvido com maior profundidade a dimensão colaborativa, e consideramos que isto é realmente essencial quando falamos de estruturas em rede. Gostaríamos de partilhar que trabalhar verdadeiramente em rede é desafiante e tem sido um caminho que nem sempre tem sido fácil de fazer. Contudo, estes momentos de construção conjunta consideramos que são promissores e acreditamos no valor e no potencial desta nossa rede de museus, pois, pela nossa experiência, as redes vivem das pessoas que nelas trabalham e do seu sentimento de pertença a um coletivo, e por isso estamos convictos que a grande aposta é e deverá sempre continuar a ser nas pessoas. E termino citando as palavras de Camilo Castelo Branco, relativamente a este trabalho em rede, ou podemos fazer o paralelo. Os dias prósperos não vêm por acaso. São granjeados como as searas, com muita fadiga e com muitos intervalos de desalento. E nós acreditamos muito nesta rede de museus de Vila Nova de Famalicão e convidamos todos os participantes a visitarem o nosso território e as nossas unidades museológicas. E muito obrigada. Mariana, acho que os intervalos de desalento têm sido poucos. Margarida, faço-lhe a mesma pergunta. Conhecemos os museus que compõem a rede de museus do Médio Tejo, sabemos quais os eixos, e agora vocês ainda são muito novos, mas com um trabalho muito consistente, que eu admiro, com franqueza. Fiquei a conhecer na preparação o que fizemos deste debate e, portanto, quais são as dificuldades sentidas? Quer nos dar conta? Claro que sim. Tenho todo o gosto em fazer essa partilha. De facto, somos ainda embrionários e, portanto, temos ainda que contar estas dificuldades, estas dores de crescimento. De facto, ultrapassado um primeiro momento de dificuldade em que a rede precisou de sair de uma exclusiva criação político-administrativa para a esfera dos profissionais de museus e das instituições museológicas concretamente, hoje as maiores dificuldades são a retoma dos parceiros, do trabalho dos parceiros fora do âmbito digital e os reduzidos quadros de pessoal que cada parceiro apresenta nas suas próprias estruturas. A verdade é que para a consolidação da rede, o ano de 2020 foi particularmente difícil. Estávamos no início do nosso segundo ano de trabalho, num processo de conhecimento dos parceiros, íamos iniciar visitas técnicas pelo território e isso foi anulado devido à pandemia. Ter de trabalhar um ano nestas condições digitais, num momento em que as pessoas ainda mal se conheciam e ainda mais num ano em que nos era também exigida a conclusão de documentos formais da rede, como, por exemplo, a realização de um regulamento, foi desafiante, foi difícil, exigiu aos parceiros muita resiliência para a continuidade. E estamos finalmente agora a preparar os reencontros presenciais dos subgrupos de trabalho e a possibilidade de reativar as visitas técnicas. Sobre o quadro pessoal e como é que isso afeta a rede. Como a rede é constituída por representantes das unidades museológicas indicadas por cada município, isso implica que cada casa empresta à rede técnicos que coordenam, que regularmente participam nas reuniões, que mantêm o trabalho em rede. Este é claro que é um dos pontos fracos indicados pelos parceiros da rede. Ora, a falta de recursos humanos nos quadros de pessoal de cada instituição compromete diretamente o trabalho da rede, pois a energia e a disponibilidade que é requerida aos membros não poderá nunca sobrepor-se nem comprometer o empenho e a qualidade da atividade que realizam a nível local. Ora, o que é que falta fazer nesta nossa rede? Bom, perante esta evidência, perante a dimensão territorial que já falei, o número de museus patentes, a sua diversidade tipológica, parece-nos que já se exige a esta rede refletir sobre a criação de um corpo gerente para a rede. Um corpo que se preocupe apenas com a gestão, com a coordenação. Este provavelmente é um dos pontos que é preciso rever, refletir e pensar para esta rede e que se enquadra nos nossos afazeres de futuro.
Na realidade, temos muito para fazer. Sentimos-nos aprendizes, principiantes, temos muitos projetos em carteira, temos noção de que há muito para fazer e muita rede ainda para tecer. De qualquer modo, consideramos realmente, como a Isabel disse, que já é interessante o nosso caminho e é gratificante até olhar para a nossa nuvem de palavras que construímos recentemente com Famalicão, em que os nossos parceiros diziam que se sentiam assim em estar em rede. Sentiam-se comunidade, inspiração, reflexão, união, partilha, resiliência, saber, interajuda, cooperação, profissionalização, evolução, criatividade. E é ainda melhor quando percebemos que os pontos fortes que os membros identificam em estar nesta rede são precisamente a partilha de informações técnicas e científicas, a possibilidade de realização de atividade conjunta, a presença numa estratégia global e comum, a consolidação da oferta cultural e turística nesta sub-região e, sobretudo, o contacto e cooperação entre os pares. Para mim, já há caminho feito, é certo, mas ainda há tanto para fazer. E enquanto houver estrada para andar, é claro que a nossa rede não vai parar e a gente vai continuar. Muito obrigada. Espero que sim, seguramente que sim. E não parece, mas já passaram 30 minutos. E, portanto, deste modo, termina esta mesa redonda sobre redes de museus em Portugal à escala nacional e territorial, experiências e perspectivas, na qual vos demos a conhecer uma rede de âmbito nacional, a Rede Portuguesa de Museus, uma rede intermunicipal, a Rede de Museus do Médio Tejo, e uma rede municipal, a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão. Voltando a usar as palavras do Padre António Vieira, posso afiançar-vos que estivemos a falar de redes para pescar homens. E esperemos que tenham gostado. Pediram-me para vos dizer, por último, que assim termina esta conferência digital sobre museus e responsabilidade social, no dia de hoje, e que amanhã voltamos a contar convosco aqui, online, às 9h30. Até amanhã.